Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Vamos estar agora dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Gênesis. Hoje nós vamos ver acerca do dilúvio, Noé e sua família. Hoje nós vamos do capítulo 6 até o capítulo 10. A Bíblia nos diz que, como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que em todas mais lhe agradaram. E então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias não passarão de 120 anos. Então, até esse momento, nós temos essa mudança, né? Até esse momento, as pessoas viviam 900, 700 anos, mas a partir desse momento, os que nasceriam não passariam dos 120 anos, né? Por volta dessa idade, né? A Bíblia vem nos dizer também que havia muita maldade dos homens e que ela havia se multiplicado, que havia depravação sexual. Nós temos isso no Gênesis 6, versículo 12. Corrupção moral, Gênesis 6, versículo 5, que diz que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Aumento da violência, Gênesis 6, do 11 e 13. Apostasia e corrupção, as pessoas estavam deixando de servir a Deus, de adorar a Deus, para buscar seus próprios interesses. Nós temos no versículo 12. E então, Deus ele começa a fazer uma pregação, né? Lá no versículo 7, Deus diz que faria desaparecer da face da terra o homem que criou. O homem, os animais, as aves do céu, porque ele estava arrependido de os ter feito. E arrependido aqui é aborrecido, né? Que ele não deveria ter feito, este homem, né? E aí, lá no Gênesis, no versículo 8, 17, 18, Deus também vai anunciar a destruição de toda a terra, né? Deus salva a família de Noé. Lá no versículo 18, nós temos Deus dizendo: Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Ou seja, Deus recomeçaria a terra através dos filhos da descendência de Noé. E acontece a destruição dos ímpios, né? Principalmente no capítulo 7, nós vamos ter Deus falando acerca da destruição dos ímpios. E o que tem essa imagem, que para mim ela diz muito, né? A gente imagina o dilúvio, a água caiu do céu e as pessoas morreram, mas aqui a gente tem algumas pessoas, né, uma imagem, uma suposição, alguns animais tentando se salvar. Observe bem na pedra, né? Uma criança no colo da sua mãe e homens, até os animais todos clamando, né? Mas não houve misericórdia nesse momento, né? Todos eles morreram afogados. Existe um comparativo bem interessante entre o dilúvio e o apocalipse, né? Desde o início, Deus ele vem anunciando um fim. É um paradoxo muito interessante, né? A depravação sexual que o livro de Gênesis nos traz, a gente também encontra ela no Novo Testamento, né? Deus anunciando sobre o fim dos tempos também. E aí tem a referência bíblica, se você quiser dar um print nessa tela e depois você procurar, vai ser bem interessante para complementar o seu estudo. A mesma corrupção moral também existe nos nossos tempos, aumento da violência, apostasia da fé e corrupção, pregação e anúncio, né? Deus fez a grande e maior pregação com a vinda de Jesus Cristo, seu filho, salvação da família de Noé e a mesma salvação que lá no livro de Hebreus é prometida àqueles que são justos, né? E destruição dos ímpios, que é o que também vai estar acontecendo. O dilúvio não foi só água que caía do céu. Observa bem essas pessoas, né? As mãos, na verdade, né, das pessoas procurando em que se agarrar, mas não havia uma possibilidade de salvação, visto que o juízo já havia descido dos céus para a terra. Entra na arca Noé, lá no capítulo 7. Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras. Isso é bem interessante, porque quando eles vão sair da arca, Deus dá uma ordem diferente, né? Então, os estudos supõem que não houve relação sexual no momento em que eles estavam na arca, porque entra Noé e seus filhos, como se Noé fosse chefe do grupo dos homens, aí sua esposa e suas noras, ou seja, o grupo das mulheres. Entra 7 pares de cada animal limpo, para, né? E esses animais lá na frente, eles servem como sacrifício, que lá no livro de Levítico a gente tem especificando, né? A pombinha, a rolinha, são os carneiros, os bodes, os bois, os animais de sacrifício. E um par dos animais imundos. E aí nós vemos também a questão da biodiversidade, né? O equilíbrio natural do mundo. As aves do céu entraram 7 pares. Tudo o que se come, lá no capítulo 6, no versículo 21, Deus dá a seguinte ordem para Noé: levar contigo tudo o que se come, ajunte-o contigo e ser-te-á por alimento a ti e aos animais, né? E assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Então, todo o alimento que seria consumido durante o tempo que eles estariam na arca também foi colocado por Noé lá. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio aconteceu. Quando Noé recebe a ordenança de Deus, Noé tinha 500 anos. E então a arca demorou por volta de 100 anos, 100 e um pouquinho para ser construída, né? E o que é muito interessante, porque Deus às vezes nos dá ordem, né? E só que não teve moleza para Noé, não. Noé que tinha que ir lá na floresta, derrubar madeira, trabalhar madeira e construir a arca. É claro que com auxílio de Deus, né? Mas foi as próprias mãos dele que construiu essa arca, as próprias mãos dele que vai lá e busca o alimento para todos estes animais. A chuva durou 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai nos dizer que romperam-se os abismos da terra e rompeu-se a fonte também dos céus. Ou seja, né, tanto o mar, houve uma invasão do mar sobre a terra, quanto uma chuva constante, né? O que é algo bem interessante. A Bíblia nos diz que o dilúvio durou 40 dias, lá no versículo 17 do capítulo 7. 40 dias sobre a terra e cresceram águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram águas e cresceram de sobremodo. A arca, porém, vagava sobre as águas.
né? As fontes do abismo e as comportas do céu se rompem, de toda a carne e de todo fôlego de vida morreram, né? Lá no versículo 15 do capítulo 17, nós vamos dizer que todos eles foram findados, exceto que estavam na arca. As águas, elas passaram 15 côvados acima dos montes mais altos da terra. Côvado é uma medida que ela tem por volta de 66 centímetros. Então, foi bastante água, né, gente? Bastante água. Pereceu toda a carne na terra, e todos eles foram exterminados devido à sua maldade, né? Então, após a chuva de 40 dias e 40 noites, para de chover. Mas as águas, né, a terra ainda continua submersa por água por um bom tempo. Aqui nós temos a imagem do que seria um suposto abismo, né? Que são aquelas crateras, esses buracos que existem no oceano, né? A chuva ela começou aos 600 anos de Noé e 2 meses e 17 dias. Choveu 40 dias e 40 noites. Aqui nós temos a cronologia dos fatos. A água permanece sobre a terra durante 150 dias. Ao final dos 150 dias, as águas elas começam a diminuir. Depois, as águas, a arca, ela vai parar. Depois de 110 dias, a arca, ela repousa sobre o Monte Ararat, né? Você pode, inclusive, ver esse Monte Ararat, se você jogar no Google Maps, você consegue achar ele na internet. Depois de 74 dias, aparecem o cimo dos montes. Mais 40 dias, Noé, ele solta um corvo e uma pomba. Mas estes, eles não acham pouso e eles retornam para a arca. Lá no Gênesis 8, né? Que vai haver essa diminuição. Depois de 7 dias, Noé solta uma pomba, e essa retorna com uma folha de oliveira. Quer dizer que as águas já haviam baixado um pouco mais. Depois de 7 dias, Noé solta uma pomba, e essa não retorna. Isso quer dizer o quê? Que as águas mingaram sobre a terra ao cabo de 150 dias, né? Então, recapitulando, chove durante 40 dias, 40 noites, e fica o dilúvio. As águas predominam sobre a terra durante 150 dias. Após esse período, nos próximos 150 dias, as águas vão baixando. E depois de 22 dias, as águas secam-se sobre a terra. E depois de 57 dias, as águas secam e saem da arca. Noé e sua esposa, seus filhos e suas noras. Então já saem os pares, né? E os animais também. E um detalhe interessante também é que quando é para entrar na arca, entra na arca a família de Noé, os animais, e eles ficam dentro da arca durante 7 dias, esperando a promessa da chuva que viria do Senhor, né? Que é algo bem interessante. E quando eles saem, já não existe mais nenhum ser vivente a não ser eles. A Bíblia vai nos dizer que assim que eles saem da arca, Noé levanta um altar ao Senhor, e ele toma os animais limpos, né, as aves limpas, e oferece um holocausto sobre esse altar ao Senhor, e o Senhor aspira com suave cheiro, né, e diz consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite, né, e Deus faz essa aliança com Noé, no capítulo 9, e coloca o arco-íris como o arco de Deus, né? Como um símbolo de que Deus jamais destruiria a terra. E é muito bonito, porque todas as vezes que chove, né, se você procurar bem pelo céu, você encontra o arco-íris. A lembrança que a nossa terra não se acabaria mais em águas, né? O arco do trono de Deus, ele também é citado lá no livro de Apocalipse. No capítulo 9, nós temos também Deus abençoando a Noé, né? Deus abençoando Noé, falando sobre bênçãos e maldições. Agora acontece algo bem constrangedor no versículo 20 do capítulo 9, porque Noé, ele era lavrador, então ele planta uma vinha. Quando ele colhe esses frutos, ele se embriaga e entra nu na sua tenda, né? E o seu filho, Cã, entra, e a Bíblia nos diz que ele descobre a nudez do pai dele, né? Quando o pai dele volta a si, ele amaldiçoa Canaã, que era filho de Cã. Então, os historiadores acreditam, os teólogos, que Canaã, que era neto de Noé, deve ter tido algo relacionado a esse evento. E é claro que aqui já se passaram alguns anos, né? Porque Noé não tinha netos quando eles descem, então passou-se um pouquinho de tempo. O capítulo 10, eles vai nos falar acerca da descendência de Noé. E é bem interessante, porque nós conseguimos descobrir aonde muitos povos que vão aparecer lá na frente, de onde eles vieram. O nome Sem significa nome, fama e glória. Ele teve 4 filhos: Elão, né, que formou o pessoal da Pérsia; Assur, da Assíria; Arfaxade, os caldeus, né, que é de onde vai sair Abraão; Lude, que é onde veio o povo da Lídia; Arã, que formou a Síria, que são os arameus. Cã significa quente, morno, inflamado. De Cã nasceram Cuxi, que se tornou o povo da Etiópia; Misraim, que acabou se tornando o povo do Egito, e os filisteus também; Puti, que saiu o pessoal de Líbia; e Canaã, que saiu os cananeus. Inclusive, é o povo também que derivou Sodoma e Gomorra, né? Jafé, terceiro filho de Noé, significa largo, espaçoso, aberto. Jafé teve mais filhos. Teve Gomer, que é onde forma os Gálatas; Magog, os Citas; Madai, os Medos; Tavã, a Grécia; Tubal, os Íberos; Meseque, a Capadócia; e Tira, os Trácios. Então, esse é um resumo do que nós temos do Gênesis 6 ao Gênesis 10, a história de Noé e o dilúvio. Não esqueça de compartilhar com alguém. Qualquer dúvida, deixa nos comentários para crescermos juntos. Graça e paz.